Oi, gente, estamos começando mais um episódio do Element Talk. Eu sou a Bianca. Tadashi. Eu sou o Ruivo. E hoje a gente vai comentar algumas notícias que aconteceram ao longo dessa semana. Começando pelo arrastão na famosa Cracolândia, centro de São Paulo. Né? Dia 8 de dezembro a gente teve um arrastão na Cracolândia, consequência aí de uma operação do governo junto com a prefeitura aí da região. De limpeza da rua que ficava concentrada a Cracolândia. E como a maioria das ações que acontecem na Cracolândia, o bagulho desandou de um jeito que ninguém esperava, vários vídeos, né, dos moradores que moram ali no prédio, o que aconteceu. Tinham várias pessoas arrombando o carro, passando os carros fugindo pela calçada ali. O que rola, o foda, né, normalmente é o seguinte: a ação, ela não tem muita organização em relação àquela população, né? E aí meio que a polícia expulsa todo mundo de uma rua e dá a impressão, pelo menos, que magicamente, beleza, não podemos mais estar na Cracolândia, então a gente para de usar droga, né? Todos nós vamos para as nossas casas. Eu vejo o arrastão como um gesto de revolta, né, inclusive. Porque foi o dia que teve a limpeza e assim, a prefeitura trata eles dessa forma. Eles não dão nenhuma assistência, só vão lá e recolhem algumas coisinhas pra parecer que estão ajudando, estão fazendo alguma coisa, mas não. Só tá limpando, deixando bonitinho pra parecer que eles querem ajudar. Plano de higienização, né? Porque, pra quem não sabe, hoje o governo de São Paulo não tem nenhum projeto de tratamento pra Cracolândia. O tratamento deles é fazer a limpeza da região para ficar esteticamente bonito e agradável e dar a impressão de que a Cracolândia não existe, mas a Cracolândia não é uma rua que chama Cracolândia. É onde as pessoas se concentram. Se elas são tiradas daquele local, elas vão para outro local e a Cracolândia não deixa de existir. A merda toda é o seguinte, né? A gente, e assim, só pra ser muito sincero, ninguém aqui tá falando que tem que deixar a Cracolândia onde ela tá. A gente sabe que a Cracolândia é um problema gravíssimo da cidade de São Paulo, né? Inclusive, lamentavelmente, eu não vi nessa última eleição ninguém, eu tô sendo muito sincero, eu não vi nenhum candidato chegar com uma proposta concreta de como lidar com a Cracolândia. Né? E assim, é lógico, mano, tem uma galera ali que é dependente químico, inclusive a OMS entende que aquilo é um problema de saúde pública, não só de segurança pública, e eu digo não só porque é lógico que é um problema de segurança pública, mas é um problema também de saúde pública, né? E assim, ninguém apresentou um plano estratégico de resolução do problema da Cracolândia. E aí, há décadas, a gente está resolvendo a coisa... Melhor, resolvendo não, né? Camuflando o problema. Tentando resolver de uma maneira que chega lá, expulsa todo mundo, aí limpa a rua e fala, acabamos com a Cracolândia. Só que você dispersa, velho. Você jogou para outro lugar. Exato. Continua ali. Nas últimas vezes, o que vinha acontecendo é você criar pequenas Cracolândias em outras regiões da cidade. Dessa última vez, não sei se alguém esperava isso, a população ali da Cracolândia começou a atacar as regiões em volta, de revolta, né? E depredar carro. Da onde vem essa revolta? Acham só que os dependentes químicos estão descontrolados e não procuram entender o que aconteceu antes. Depredaram patrimônio, etc. Inclusive saiu uma matéria na Globo, se eu não me engano, não sei se foi no SPTV, eu não sei, enfim. Um taxista, ele não quis identificar, ele teve o carro dele atacado, né, por pessoas da Cracolândia, e ele falou que, assim, mais de 5 vezes pediram o celular dele. Vai dar o celular, não sei o que, e já tinham roubado o celular dele, entendeu? E uma coisa que a gente tem que entender, né, é que a Cracolândia, ela é um problema, acho que tanto para quem tá ali, porque são pessoas, são seres humanos que estão mora ali também em volta. Exato. Para a população que mora no entorno da Cracolândia, que não se sente segura, né? E para a população em geral. População que trabalha, por exemplo, no centro da cidade, que todo dia tem que passar por aquela região, cara, parece, sei lá, Resident Evil, The Walking Dead. É assustador. Eu passei poucas vezes por ali,
Passei poucas vezes por ali, mas é assustador, velho. E assim, a gente tem que entender que a gente tá falando de trabalhadores que circulam por aquela região, né? De pessoas de qualquer tipo que estão circulando por ali e não tem segurança. E das pessoas que estão ali, né, que são dependentes químicos e que fazem, sei lá, coisas que a gente talvez nem imagine para manter o vício e que precisam de ajuda, né? Então é super complexo, né? É importante falar que assim, não estamos passando pano para arrastão nem nada disso, tipo, a gente é contra tudo isso, mas tem que aprofundar um pouco e perceber que isso é uma consequência de um abandono, sabe? De um governo que não olha para eles, não ajuda, e eles estão numa situação onde eles são doentes, porque a OMS já disse que é uma doença, a dependência química, né? E eles precisam de amparo. E aí, quando esse amparo não vem, e ainda tentam fazer politicagem com isso, passando a imagem de que estão tentando ajudar, mas não estão fazendo porra nenhuma, estão lá limpando e fingindo que estão prestando atenção neles, isso gera uma revolta, entendeu? Então, tipo, não é certo fazer arrastão, mas também o governo está totalmente errado em não tratar com seriedade deles, né? Tipo, é isso, é assistencialismo, tá ali oferecer uma perspectiva de vida para eles poderem lutar contra essa doença e ter um plano para o futuro, sabe? Ver um horizonte ali onde eles vão conseguir viver de uma forma mais saudável, né? Eu acho que assim, a questão da Cracolândia, mano, ela é talvez uma das questões mais complexas que tem para se resolver na cidade de São Paulo. Não é à toa que tá lá há décadas e ninguém resolveu. Eu tenho 29 anos, apesar de eu parecer ter mais, porque eu sou careca, mas eu tenho 29 anos e assim, desde sempre existe a Cracolândia para mim, né? Desde que eu sou criancinha, falam da Cracolândia, ela existe ali. E cara, já tentaram de tudo, né? Jogaram água nas pessoas, já prenderam as pessoas, já internaram compulsoriamente as pessoas, já demoliram prédios com gente dentro. Isso inclusive aconteceu na gestão do antigo prefeito João Dória, né? Na gestão curta do João Dória. E nada tem resolvido, né? O Dória, inclusive, ele fez uma ação extremamente violenta, né, na Cracolândia, porque foi um dos lemas de campanha dele, quando ele foi candidato a prefeito, falou, não, eu vou acabar com a Cracolândia. E aí entrou, botou a polícia civil e a polícia militar para dar um pau e prender todo mundo que tava ali, limpou, realmente limpou a rua, que a Cracolândia não existia, né? Mais. Exato. Fez propaganda de que acabou jogou para outro canto da cidade. Exato. Limpou mesmo, assim, no dia que tirou as pessoas, mandou o caminhão-pipa limpar a rua, recolher sujeira, etc. E falou, não, ó, a Cracolândia acabou. Pô, que porra, não acabou, velho. Surgiram vários focos da Cracolândia. Então não é só um problema local. É que nem vocês falaram, parece que a Cracolândia é uma rua específica. Sim. A Cracolândia não é uma rua, mano. Virou quase uma condição. Virou quase uma condição social, né? Sim, você é um usuário de crack. Exato, né? É bizarro isso. E a única saída que eu vejo, e eu não sou nenhum especialista sobre, mas é tratar com seriedade, sem pensar em polícia, em repressão, em porradaria, em expulsar, sabe? Porque aí eles vão para outro canto, se concentram e continua. Você só migra o problema de lugar. E aí os políticos fazem isso meio que como um tapa-buraco para vender a imagem de que acabaram com a Cracolândia, mas não, foi para outro lugar. Então falta muito esse assistencialismo, entender que aquelas pessoas, se elas tiverem uma oportunidade de sair daquelas vidas, daquela situação, elas vão querer, elas vão abraçar. Ninguém tá ali porque quer, tipo, a vida é cômoda, tá gostoso. Isso é um absurdo pensar nisso, sabe? As pessoas acham isso, inclusive, né? Tem muita gente que pensa isso, mas não, cara. É só você pensar de forma consciente. Quem que ia escolher estar naquela situação? Isso não existe, velho. As pessoas não acreditam que essa condição é uma dependência química, é uma doença, que inclusive condiciona um transtorno mental. Então, como é que uma pessoa nessa condição vai olhar e vai falar, nossa, eu quero sair dessa situação sozinha, sem nenhum amparo do governo? O Dória, inclusive, tentou implantar um sistema que, graças a Deus, não foi aceito pelo Tribunal de Justiça, de internamento compulsório, pegar todo mundo que estava na Cracolândia e internar.
E era só isso o projeto dele. O que ia acontecer com essas pessoas que... Vamos supor que elas se recuperassem na clínica. E aí? Elas saem e acontece o quê? Volta pra Cracolândia de novo? Vai construir a vida novamente? Não tem um projeto, não tem nada. É claramente uma camuflagem. Fica claro que o governo só tem vontade de esconder o que tá acontecendo e não tem interesse em tratar o problema de fato. E eu acho que falta um pouco de união de todo tipo de grupo político para enxergar que existe um problema e que várias medidas foram tomadas e que o problema ele continua existindo, né? E de tentar sentar todo mundo e às vezes colocar um pouquinho a política de lado, interesses políticos de lado, o seu próprio eleitorado, o que seu eleitorado quer, se o eleitorado quer ver a população da Cracolândia sendo presa, etc., para tentar realmente ouvir pessoas que estudem dependência química, estudem questão de segurança pública também, e chegar e falar, cara, qual que é a resolução? Tentar encontrar, às vezes, exemplos internacionais, né? Outros, não é possível que só existiu esse problema no Brasil, nenhum outro país teve a sua própria Cracolândia, sabe? Enxergar os bons exemplos do mundo, o que fizeram e adequar essas coisas à realidade brasileira. Porque, cara, tá lá há muito tempo. Tem que aceitar que essa tratativa não tá dando resultado, gente. Tá desde sempre lá, já fizeram de tudo, não resolve. Eu não lembro qual foi o país, mas já teve um caso onde eles conseguiram meio que extinguir a Cracolândia deles. Foi na Europa, se não me engano, com assistencialismo mesmo, dando atenção para essas pessoas. E o que eles faziam? Eles não cortaram a droga das pessoas, mas eram assistentes sociais que davam a droga numa dose controlada para que a pessoa fosse se acostumando e dando perspectiva, emprego, e a pessoa querendo ganhar o seu próprio dinheiro, sua própria comida e tentar sair dali. E assim, devagar, dando doses cada vez menores e tal, as pessoas conseguiam sair. Eu não lembro o país que foi, a gente vai pesquisar e colocar aí, mas já existiu casos, foi na Europa e deu certo. Mas por quê? Porque eles olharam para aquelas pessoas e se preocuparam com a história delas, sabe? Tipo, não tem como tratar como um bandido e querer dar porrada e expulsar para outro lugar. Isso não faz sentido, sabe? Eles precisam ser tratados como dependente químico, não como bandido. Assim, é lógico que tem todo tipo de crime que acontece ali, né? E o principal, o pior, é o tráfico de drogas, mano. E aí uma coisa que me vem na cabeça, eu não sei vocês, uma coisa que eu acho muito curioso. A gente sabe aonde tá a Cracolândia, e a gente sabe que existe uma concentração de drogas, de tráfico muito grande ali. Cara, será que até agora não se conseguiu implementar nenhum tipo de planejamento que impeça a droga de chegar ali também? Mas isso seria efetivo? Cortar a droga do dependente químico, tipo, não sei o quanto isso geraria de revolta também, sabe? Se a droga fosse legalizada no Brasil, o governo poderia controlar o acesso à droga, administrar a quantidade e tal. Da maneira como aconteceu no país. Exato. Isso com certeza teve um estudo por trás. Tipo, se você descobre por onde a droga entra e corta isso, cara, não acho que é solução. Porque aí o pessoal da Cracolândia vai ficar muito mais revoltado, talvez, por causa da dependência. E isso pode gerar consequências violentíssimas na cidade, né? Eu não acho que é um caminho. Aí a gente vai entrar em outra discussão, que é a legalização das drogas, que eu sou a favor. Mas, porque assim, se você legaliza, o governo vai ter um controle maior sobre isso, sabe? Por exemplo, bebidas alcoólicas ou remédio e tal. Tem um imposto, o governo sabe quem está vendendo, quem está produzindo. Com droga não é isso. E a guerra às drogas é uma guerra totalmente inútil, é uma guerra totalmente seletiva, porque a gente sabe que a guerra às drogas é uma guerra social, sabe? Entrar nas favelas ali com um pretexto de combate às drogas e destruir a favela, você não vai quebrar, porque os grandes traficantes não estão ali, eles são poderosos,
E você vai pegar ali o aviãozinho. Né? O cara que anda de helicóptero com cocaína. Ou no avião do presidente, então. E aí você vai na favela, olha ali. Quem que é preso na guerra às drogas? É jovem, é negro. E tipo, os poderosos mesmo, eles estão lá puta rico e eles são intocáveis, tá ligado? A guerra às drogas é uma besteira. A legalização ela precisa acontecer justamente por isso, porque não dá pra ganhar da guerra às drogas, sabe? As drogas vão continuar existindo legalizado ou não. Isso, tipo, é difícil de perceber, mas os grandes traficantes, as pessoas poderosas, elas não estão ali, velho, tipo, na favela vendendo 5 gramas de maconha, elas não estão ali, tá ligado? Aquelas pessoas estão cumprindo ordens, estão sendo mantidas, estão sendo protegidas por pessoas super poderosas, sabe? Mas é complexo pra caralho, né, complexo. Mano? Porque assim, quando a gente fala de legalização das drogas, eu, por exemplo, quando se trata de maconha, eu acho que tinha que legalizar. Facilmente, assim. Mas e aí, legaliza tudo? Legaliza o crack? Cocaína? Então, porque legalizando você consegue controlar mais, entendeu? Tipo, tem países que legalizou e você precisa de uma receita ou de uma prescrição médica para comprar. E o médico indica a quantidade que a pessoa pode consumir. De crack? Sabe? Então, mas por que não pode ser de crack, só de maconha, sabe? E essas drogas sintéticas, você legalizando, talvez elas não sejam mais tão consumidas como a maconha, por exemplo, que é uma droga natural, que os efeitos não são tão agressivos, a pessoa não fica violenta, não perde o controle, nem nada disso. Então, tipo, o pessoal fala, a maconha é a porta de entrada para outras drogas. Isso é muito comum de se ouvir, sabe? Por causa de preço e tal, de como conseguir acessibilidade e tal. Às vezes, com a droga sendo mais acessível, ela perde um pouco. As drogas mais pesadas perdem um pouco da atração que ela tem. Mas essa questão da maconha ser a porta de entrada para as outras drogas, eu já ouvi vários argumentos. Um dos que eu acho bem interessante é o seguinte: a maconha é a porta de entrada para outras drogas porque ela é proibida. Então, para você comprar a maconha, você tem que ir lá na biqueira, onde também vende o pó, onde vende a pedra, vende uma par de droga. E aí tá acessível, né? Se ela fosse legalizada, você não precisava ir na biqueira comprar aquele tipo de coisa e ter contato com outras drogas. Mas eu já ouvi outra coisa também que eu acho interessante. A maior porta de entrada para as drogas não é nem a maconha, é o álcool, né? Então a pessoa consumindo álcool... Cigarro também, eu acho. Ela se propõe a consumir outro tipo de entorpecentes, né? Com outro tipo de efeitos mais fortes, sei lá. E aí o álcool também teria isso. E aí vai proibir o álcool? Vai proibir tudo, né? Então, mas o álcool é liberado e por que a maconha não é? Exato, sabe? Não, inclusive eu falo, eu bebo, né? E eu tenho amigos que fumam maconha. E cara, se eu pegar um dia e eu beber uma noite, sei lá, um rolê, eu beber a noite inteira e um amigo fumar maconha a noite inteira, eu garanto que eu vou ficar muito pior do que esse cara que fuma maconha. A chance de você fazer uma besteira, com certeza, alguém, é muito maior. Com certeza. Eu li aí que para uma pessoa ter uma overdose de maconha, ela tem que fumar, tipo, constantemente por coisa de 16 anos. É um absurdo. A maconha, ela é uma droga que o bom da maconha é nós aí. Bom, eu não queria falar quem era o meu amigo, mas né? Você fica satisfeito e você não extrapola como no álcool, sabe? Você chega no momento você não que consegue, né, velho? Não, você só quer comer e dormir, né? É isso, tipo, o cara que enche a cara no alto da loucura dele, mano, ele vai falar, mano, vou causar pra caralho, vou pegar o carro aqui, vou dar um rolê, não sei o que lá. O maconheiro, quando ele chapa, ele quer dormir, mano, não tem risco nenhum. O maconheiro fica de boa, tá ligado? E aí, tipo, é óbvio que a maconha é uma droga muito mais inofensiva que o álcool, por exemplo. Não, com certeza. Tem muitos remédios aí que são pesados e tal. E
talvez se a maconha fosse legalizada e mais acessível, as pessoas se contentariam com isso e não procurariam drogas mais pesadas, entende? Não, com certeza. Com certeza. Eu, inclusive, queria fazer um comentário um pouco polêmico aqui, que eu acho que os maiores defensores da legalização da maconha, sabe quem tinha que ser? Quem? Religioso. Cristão. Não entendi. Qual a conexão? Sabe por quê? Eu estudei a Bíblia durante um tempo, estudei com o Testemunho de Jeová, e tá na Bíblia que a gente tem que aproveitar tudo que Deus deixou na terra. Eu não sou muito religioso, estudei, mas não sou muito. A maconha é natural. Se a maconha é natural, foi Deus que deixou. Então Deus tá falando, fumem maconha. Fiquem de boa, fumem maconha e fica suave. Rodrigo. Então, assim, se eu sou um cristão e tal, eu ia defender a legalização da maconha. Foi Deus que deu. Levantar outro ponto aqui da legalização. A maconha, ela pode ser muito usada em medicamento. Porém, os estudos, as pesquisas para desenvolver medicamentos com base de cannabis e tal, ela é muito atrasada por conta da proibição, sabe? Então isso também é uma coisa que tem que ser muito levada em consideração. Tipo, no Brasil já tem casos de pessoas que conseguiram a liberação judicial para plantar a sua própria maconha em termos medicinais. Só que não existe remédio de maconha para a população por conta da proibição, sabe? Pessoas de outros países falam que, a maconha ela ajuda muito para insônia, epilepsia, tem o óleo de CBD que ajuda muito, sabe? Só que no Brasil isso não avança por causa da proibição. Abre apetite também, né? Exato, tipo, seria bom até para ir restaurantes e tal, né? A larica. Não, mas é papo sério, assim, tipo, a gente é muito atrasado medicinalmente por conta da proibição, sabe? E tem país, minha prima mora nos Estados Unidos e ela fala que tem, 1 milhão de produtos derivados da maconha que ajudam em várias coisas. E no Brasil não tem. Isso é um problemão, assim. Mas vamos deixar um pouquinho o papo da legalização de lado, porque... Tudo isso a gente vai abordando. Com certeza a gente vai ter um programa para falar com convidados sobre o tema, então pra gente não esgotar. Essa semana, no dia 4 de dezembro, a revista Piauí publicou uma matéria enorme, bastante complexa, bastante trabalhosa, sobre o Márcio Smelling, né, que era um dos diretores da parte de comédia da Rede Globo, que sofreu uma série de denúncias de assédio sexual, de assédio moral, enfim, uma denúncias graves, inclusive. Bom, e vamos falar disso, Bia, por favor. Vamos lá. Assunto pesado. Polêmico. Essa reportagem, ela explica basicamente alguns dos assédios que a Dani Calabresa sofreu, que é uma humorista também que trabalha na Globo, e ela foi a única que quis denunciá-lo dando o nome dela. As outras mulheres que denunciaram são anônimas, mas aparentemente também são todas funcionárias da Rede Globo. E ela relata episódios... mais de 40, né? Pessoas. Sim, são episódios, assim, assustadores. E inclusive, que ele chega a prensar ela na parede e tirar o órgão genital para fora da calça. Não, isso foi bizarro, né? Eu li, parece que foi na comemoração do 100º programa do Zoan. Foi num rolê, e ela foi no banheiro e ele prensou ela, seguiu ela. Ele já tinha tentado beijar ela no palco, quando eles estavam cantando karaokê, comemorando. E aí ela se sentiu desconfortável, foi no banheiro por conta disso. Quando ela saiu do banheiro, ele tava esperando ela na porta do banheiro. E aí já prensou ela na parede, já tentou beijar ela de novo, é assim... E botou o pau pra fora, pra ser bem... Sim, pra sincero, ser explícito, porque né? Porque tem que chocar, né? O cara botou o pau pra fora, tentou fazer ela pegar no pau dele. É horroroso, horrendo isso, enfim. É isso. E aí ela primeiro socorreu do compliance da Rede Globo. Para quem não sabe, compliance é um departamento de redução de danos ali que tenta manter as normas tanto internas quanto externas. E ela socorreu a eles primeiro para contar o que tinha acontecido. É meio onde você faz uma reclamação, né? Isso, tipo, manter as normas internas da própria empresa e também as leis que a empresa tem que seguir, para garantir que tá tudo nos conformes ali.
e ela socorreu deles, não ficou satisfeita com o resultado, resolveu procurar uma advogada junto com as outras mulheres que se juntaram a ela para denunciar também. E aí acabou soltando essa reportagem, foi onde tudo veio a público, né? E tem muita gente questionando por que ela demorou 4 anos para colocar isso a público, né? Só falou disso agora. Inclusive, a outra atriz da Globo, Letícia Spiller, deu uma reportagem num canal, deu uma entrevista num canal de YouTube, falando que o Márcio Smelling é uma pessoa maravilhosa, que ela conhece ele há anos, que ela ficou chocada, né, quando saiu essa notícia. E que, pra ela, foi muito estranho a Dani Calabresa ter esperado 4 anos, porque fica parecendo pras pessoas de fora que aconteceu alguma coisa, né? E aí... mas essa demora dá pra compreender porque quem é vítima, ela sofre um trauma tão grande, né? Que ela não gosta de tocar no assunto. São vários motivos. Inclusive, nesse da Dani Calabresa, a gente pode citar vários. Um dos motivos, Márcio Smelling era diretor do departamento, ou seja, ele era chefe dela diretamente. A carreira dela depende dele, exatamente. Né? Ela fala, inclusive, que depois que aconteceu esse episódio no bar, ele continuou insistindo em querer sair com ela, querer ficar com ela, e ela negando. Tem desculpa, só tem um trecho da reportagem que fala que logo depois do caso do bar, né, que ele assediou a Dani, tava rolando uma gravação, se eu não me engano, do próprio Zorra, e que ele nunca aparecia nas gravações, necessariamente, e que ele fez questão de aparecer nessa, e que já chegou falando sobre o que aconteceu, falando, pô, mas você tá gostosa pra caralho, também, e tal. Então, tipo, além do que rolou no bar, ele fez questão de assediar a Dani Calabresa publicamente, né? Tem depois testemunhas, do que rolou. inclusive, Exato. de que isso aconteceu. E aí, depois disso, ele continuou insistindo, ela continuou negando. E aí ela sofreu uma série de boicotes por ele. Parece que ela ia estrear um novo programa de comédia na Globo, um programa que ela já tinha na MTV, se não me engano, com outro colega. E ela queria trazer esse colega e o programa pra Globo. E aí ele boicotou isso também, coincidentemente depois ela negar todas as insistidas dele. E um dos outros motivos que também é compreensível que ela não tenha denunciado é medo de perder o emprego, né? Ela disse, inclusive, na reportagem da Piauí, que a Globo sempre foi um sonho para ela. Imagina, deve ser um sonho de muitos atores, muitas atrizes também, como ela, chegar na Rede Globo. E aí a pessoa acaba minimizando o que aconteceu com ela. Ah, deixa quieto, não vale a pena falar agora, eu, tô na Globo, consegui um emprego dos meus sonhos. A pessoa se questiona se vale a pena colocar público que ela sofreu e colocar em risco o próprio trabalho dela numa das maiores emissoras do país. E também porque ela ia sofrer um tanto de retaliações, né? Como já vem sofrendo agora que ela colocou isso a público. De outras pessoas questionando por que aconteceu, se ela tava num bar, ela tava bebendo, era um ambiente propício a acontecer esse tipo de coisa. As pessoas sempre questionam a vítima e nunca o comportamento do agressor. O curioso é que questionar a vítima, nesses casos, acontece muito, mas é coisa que não dá pra imaginar em outras situações. Tipo, eu tô na rua e eu fui assaltado, e eu chego e falo aqui pra vocês, pô, fui assaltado, levaram a minha carteira e tal. Ninguém vai falar, tem certeza? Você não deu mole, tá ligado? Você não mostrou a carteira, você não provocou, você não mostrou, ligado? Não sacou o dinheiro, ficou balançando. Não faz sentido contestar a denúncia, tá ligado? Porque aqui numa violência contra a mulher as pessoas contestam. Tipo, a mulher, ela nunca vai dar... se permitir que isso aconteça. Ou ela quer ou ela não quer. E se ela não quer e ela denunciou, pronto, acabou, não tem que discutir, tá ligado? As pessoas questionam demais isso, né? E a violência contra a mulher, os assédios, geralmente eles acontecem em lugares fechados a 4 paredes, que só está a vítima e o agressor. Então, muitas vezes, a única prova que existe é a palavra da vítima. E aí, se a vítima não tá destruída, machucada, tem lesão corporal, tem sêmen, tem uma série de provas que realmente comprovem que aquilo aconteceu, ela fica com medo de denunciar. Inclusive, os assédios e as violências contra a mulher que tem provas, que tem resquícios físicos, são minoria.
a maioria não deixa resquícios. São provas muito voláteis, é muito fácil de um resquício desaparecer. Um exame de teor alcoólico no sangue, por exemplo. Até porque a investigação é muito lerda no Brasil, né? Sim. É uma coisa muito precária, então muitas vezes a única prova que a gente tem é realmente a palavra da mulher. E aí se a mulher não está destruída, na maioria das vezes, na maioria dos casos ela não está, não existem muitas provas, ela fica com medo. Não tem nenhuma outra prova sem ser a minha palavra, que ela já sabe que não vale nada, então ela nem se dá ao trabalho. Nem se dá o trabalho de denunciar. Fora que assim, eu tenho, infelizmente, casos na família, eu não vou ficar citando, mas enfim, tenho casos na família de relacionamento abusivo, etc. E é incrível como existe uma pressão, não sei se é social, cultural, o que é, mas existe uma pressão para que a mulher, ela aceite o marido. Não, ele vai mudar. Foi só essa vez, não, foi só dessas vezes, etc. É triste, mano, eu falo isso porque eu vejo isso acontecer e às vezes a mulher ela não tem força ou ela não enxerga de onde tirar força pra botar um fim nesse tipo de relacionamento. E aí fica uma mensagem também que mulher nenhuma é centro de reabilitação, tá, gente? Marmanjo, se trate você sozinho, não é obrigação de nenhuma mulher mudar o homem ou achar que vai conseguir transformar aquela situação, ele vai melhorar. Gente, isso não existe. Eu já vi casos de igreja, gente de igreja, que acontece e fala, não, mas Deus colocou ele na sua vida, ora pra Deus mudar a pessoa, se etc. Se o pastor falar isso pra você, mude de igreja, tá? Por favor, não existe. Eu queria aqui deixar uma recomendação, porque assim, a gente viu, todos nós lemos a matéria da Piauí, todos nós nos espantamos com esse caso. E tem um filme na Amazon Prime que chama Bombshell, que ele mostra um caso similar nos Estados Unidos que aconteceu na Fox. E mostra que os chefes, as pessoas de uma posição de poder, abusavam sexualmente das pessoas que queriam crescer na empresa, das mulheres que queriam ser âncora dos programas e tal. E eles cobravam favores sexuais, faziam aquelas reuniões privadas onde eles abusavam e tal. E esse filme é muito legal para entender por que a mulher tem tanta dificuldade em denunciar. Porque, às vezes, ela tá ali no emprego, é o ganha-pão dela. E ela sonha muito ela tem em chegar naquela posição. Exatamente. Então, tipo... Ela vai batalhar pelo emprego dela, sabe? Mesmo que tenha que engolir algumas coisas. A gente minimiza isso e não se coloca em primeiro lugar. Fala, eu consigo aguentar esse assédio. Pra mim não foi traumatizante, eu consigo aceitar. Se coloca às vezes numa situação de, eu sou forte, eu aguento. Não aguentem. E as empresas, especialmente empresas grandes, muitas vezes ela tem uma postura de... tentar esconder o caso, né? A Globo, inclusive. Exato. A Globo, ela demitiu o Márcio Smelling, fez uma publicação lá falando... acordo, né? E em nenhum momento ela citou as denúncias de assédio sexual. O único pronunciamento que a Globo fez foi: não comentamos casos de compliance porque são questões internas da empresa. Exato. E assim, eu, por exemplo, eu trabalhei num lugar, eu não vou citar o nome para não me comprometer, né? Mas o Tadashi trabalhou junto comigo, né? E aí quem conhece a gente já sabe de onde a gente tá falando. Eu não vi acontecer, mas era uma história que todo mundo conhecia, né? De uma moça que trabalhava como plantonista, tirava dúvida de alunos, né? E uma vez num elevador com professores, então pessoas que teoricamente têm uma posição hierárquica superior, ganham muito mais do que ela ganhava, um professor foi e deu uma cafungada no cangote dela, no meio do elevador. Um cheiro no cangote dela, né? E assim, nesse lugar, esse tipo de caso, não vou falar essa ação especificamente, mas acontecia várias coisas escrotas, né? E as pessoas com medo, as meninas com medo de perder trabalho, etc, acabavam não falando muito. Essa moça, ela denunciou. Ela foi reclamar. E o que aconteceu com ela? De muita gente. Teve um apoio. Tadashi, o que aconteceu com ela? Foi embora. Foi demitida. E muitas pessoas que assinaram a reclamação com ela foram também
sendo demitidas, né? Ela foi demitida. É isso que acontece. Porque tem muito a ver com a posição de poder também, claro. né? É abafar A pessoa o caso, sente né? que ela Claro. pode... Tinha coordenador dentro do elevador. Exato. Acham que são intocáveis, né? Sim. E realmente são, né? Na sociedade em que vivemos, são intocáveis. Abafa o caso, demite fulana. Acabou, Essa é a cultura que a gente precisa mudar, né? E aí quando vem, por exemplo, você falou da Letícia Spiller, né? Que falou, nossa, mas por que ela demorou tanto? Caralho, mano, a gente vê uma parte de empresa passando pano pra funcionário, demitindo Ela mulher. dentro da Globo deveria né? saber. Ela, inclusive, fala que existem muitos outros assediadores dentro da Globo, que o Márcio Smelling não foi e não é o único. Então, ela, como mulher, deveria saber por que a mulher não denuncia. É muito triste ver essa fala vindo de outra mulher. Eu fico muito chateada. Não, com certeza. Esperamos que essa cultura mude, né? E que Não duvidem da a pessoa que diz que é competência seja assediada. suficiente para que uma pessoa cresça em seus Sim. trabalhos e que as pessoas que ocupem altos cargos não façam isso, gente. Tá errado. Não abusem do seu poder. Tá bom? Tá avisado. E a outra notícia e que bombou foi o jogo do PSG, né? Sim, na terça-feira, dia 8, né? Se eu não me engano. PSG contra... Istambul. Eu não sei pronunciar. Alguma coisa complexa aí. Enfim, Começa com B. o jogo em si, ele não importa tanto, né? Mas o que rolou foi grave e a resposta eu achei bem legal. O quarto árbitro da partida, ele começou a se referir a jogadores, comissão técnica do Istambul, como aquele negro ali. Uma coisa que é muito importante a gente pontuar aqui é a diferença do idioma. Porque em inglês, o termo negro, o niga, que eles falam lá, tem uma conotação pejorativa, totalmente diferente do português. Então, você, brasileiro, que fala português, e fala, o negro ficou incomodado de ser chamado de negro. Não pense por esse lado, gente. É como se estivesse falando aquele preto. É cultural. Não, o termo branco, niga foi né? muito pejorativo nos Estados Unidos porque ele começou a representar uma supremacia, sabe? As pessoas usavam esse termo para rebaixar os Na verdade, pretos. só cumprir o meu papel de historiador aqui, o termo nigger, né, era a expressão que os senhores usavam para se referir aos escravos. Então, um negro livre, por exemplo, ele não era chamado de nigger, mas um negro escravizado era chamado de nigger. E aí quando acaba a escravidão nos Estados Unidos, a expressão, ela é pejorativa, é uma forma de depreciar os negros, né? Então você usar essa expressão é uma forma, um caminho de você rebaixar, né, de submeter aquela figura, aquele negro. Então, e aí muitas pessoas que vê a tradução falam, pô, mas o quarto árbitro nem foi racista, tá ligado? Mas isso é uma visão de nós brasileiros que falamos português. E em inglês é totalmente diferente. Então, gente, não foi uma tempestade em copo d'água, não foi uma reação exagerada. Porque o quarto árbitro foi sim racista. E isso é incontestável. E o que é interessante, assim, ele começou a usar essa expressão e o próprio jogador, acho que é o Dembaba, né? Dembaba, que, cara, foi de uma grandiosidade incrível. Ele chegou no quarto árbitro e falou, quando você fala de jogadores brancos, você não fala aquele branco. Por que quando você se refere aos jogadores negros, você fala aquele negro, aquele preto? Entendeu? E assim, a ação dos jogadores, tanto do PSG quanto do Istambul, que eu achei que foi de uma grandiosidade muito louca também, velho. É um bagulho que a gente vê pouco e a gente deveria ver mais, né? Os caras se retiraram de campo. O Neymar, o Mbappé falaram, se ele ficar, a gente não vai jogar, a gente vai sair. E eles realmente saíram. Né? Isso é muito louco. importante, porque esse é exatamente o nosso papel como pessoas brancas lutando contra o racismo. Pessoas brancas escutam pessoas brancas. Então, o jogador negro foi lá, questionou o árbitro e depois, inclusive, ele deu uma declaração para um jornal falando que ele não foi racista, quem conhece ele sabe. E a posição, papo, né? sim. Não, mas quem me conhece. Exatamente. Tem até amigos negros. Sim. Foda, e a posição de todos os jogadores dos dois times foi muito importante porque todos os jogadores, até os brancos, entenderam que aquilo foi racista.
concordaram, né? Concordaram não, aceitaram, porque eu acho que o nosso papel não é muito de concordância, a gente tem que se colocar no nosso lugar de que como pessoas brancas a gente nunca vai entender o que é sofrer racismo. Mas é só uma e que quem luta, diz né? o que é racismo ou não é a pessoa que sofre aquilo. A gente não tá aqui pra se apropriar de nenhuma luta, mas a gente que tem uma certa conhecimento sobre a luta, a gente quer somar. Exatamente. Então, não é o nosso lugar de fala, que isso fique bem claro. E a gente vai trazer convidados para debater mais sobre o assunto. Mas, quando o jogador negro fala que foi ofensivo... Acredite. É isso, não tem discussão, sabe? Aceite a vivência da pessoa, né? Exato. Respeite que ela vive a vida inteira o racismo. Então, ela diz o que é racismo ou não, e o branco aceita e aprende com aquilo, não questiona, não seja racista mais uma vez, né? Questionando a conduta da pessoa que se sentiu ofendida. E aqui eu acho que tem uma questão interessante, porque normalmente quando acontecem casos de racismo no futebol, né, principalmente, normalmente os casos de racismo eles vêm da torcida, né? E aí sempre tem a galera que vai argumentar dizendo, não, mas é o calor da partida, o cara se exaltou ali, né? Tá, o cara é torcedor, mano, então o cara quer ofender, ele vai fazer de tudo pra ofender, etc. E eu acho que esse caso, ele desmistifica um pouco isso aí. Sim. Porque, mano, não veio de um torcedor, Sim. veio do quarto árbitro. Uma pessoa que é instruída, Exato, né? O cara que tem treinamento, etc. Ele não tá, tudo bem, ele tá nervoso por causa do jogo? Tá, mas... teoricamente, preocupado em ser um bom árbitro. Agora, quando ele usa essa expressão, não tem a ver com calor, por torcer contra, né? O que normalmente a galera justifica, fala, não, ó, chamou de macaco, jogou casca de banana, que a gente já viu acontecer contra o Daniel Alves, por exemplo, lá no Barcelona, né? Porque tava, no calor do jogo, torcendo, etc, e não pensou. Esse cara pensou. Sim. Né? Pra falar isso, ó, chama aquele negro ali. Ele pensou. E mesmo que não foi pensado, é algo enraizado, né? Claro. Isso algo demonstra cultural. como o racismo é algo estrutural. Exato. E as pessoas se sentem muito ofendidas quando são acusadas de ter uma fala racista. Não é pra se ofender. Todo mundo... a gente vive em uma sociedade que é estruturalmente racista. O racismo está em todas as camadas da sociedade. Está na escola, está na rua, está em todo lugar. Quando você for acusado de ter uma fala racista... não fique ofendido. Reflita você tem que sobre, aceitar, né? reflita sobre por que aquilo foi racista. A gente acredita que você não teve a intenção de ser racista, mas você foi. Acontece. Não significa que você odeia os negros ou quer que os negros morram, mas que você se colocou, que tem né? escravos e é um nazista. Não significa isso necessariamente. É uma desmistificação desse assunto. As pessoas sentem, nossa, eu racista, mas nunca, isso é um absurdo. Isso não é um absurdo, isso infelizmente é muito mais normal do que deveria ser, e a gente tem que aceitar que quando uma pessoa negra te fala que você teve uma expressão racista, às vezes você teve uma expressão racista, às vezes você não é racista, a gente sabe que você está tentando aprender, então aceite e não se sinta ofendido com isso. Queria inclusive fazer uma recomendação aqui. Tem um professor de direito do Mackenzie que, com muito esforço, um dia eu espero conseguir trazê-lo para o nosso programa, né? Fala o nome dele, por enquanto já não tá rolando. Silvio Almeida, se esse vídeo chegar em você, eu já tô tentando há algum tempo contato aí para te trazer. Tem um vídeo muito legal do Silvio Almeida, ele é professor de Direito do Mackenzie, explicando o que é racismo estrutural, cara, de um jeito, assim, absurdamente didático, né? Então, se você tem curiosidade, especialmente você que é branco, como nós somos, né? Se você não entende exatamente por que a nossa sociedade ela é racista, por que às vezes a gente é racista, né, sem perceber, coloca no YouTube lá, Silvio Almeida, racismo estrutural. A gente pode deixar na descrição do vídeo o link para você acessar o vídeo do Silvio Almeida também, mas espero que a gente consiga trazer o professor Silvio para que ele fale mais sobre o assunto aqui, mas o vídeo é bem legal, você vai entender o porquê que a gente fala de um racismo estrutural, né? Enfim, o assunto é interessante, ele é um professor negro, então ele tem uma propriedade muito grande para falar sobre isso, tá bom?
E aí, pra gente falar, tem a guerra das vacinas, né, que tá rolando essa semana. Tá né, rolando desde um tempo, tá rolando no Brasil. Só no Brasil tem conflito pela vacina. Né? A gente tem visto muito sobre a segunda onda de Covid aqui no Brasil, que é interessante porque a gente não resolveu a primeira, mas a gente já está chegando na segunda, né? Os casos de Covid, eles têm aumentado muito, né? Essa semana, vários dias passaram de 800 mortes, né? Os casos de infecção, enfim. Mas existe uma luz no fim do túnel porque as vacinas têm avançado. Alguns países, como a Inglaterra, já começaram o processo de vacinação, né? A Inglaterra começou a usar a vacina da Pfizer-BioNTech, né? E aqui no Brasil, aparentemente, né, a vacina que está mais próxima aí de ser acessível é a Coronavac, que é a da Sinovac, parceria da Sinovac com o Instituto Butantan, né? O foda é que tá rolando uma briga em torno dessa vacina. O Brasil é o único né? país que aparentemente não quer a vacina. O governo federal, ele só tá se tira demanda. Então, cara, o Tadashi comentou... Tem uma pandemia, será que tem demanda? Então, rolou uma reunião essa semana entre governadores, né, e o ministro da Saúde, o Pazuello, tá? A gente tem um ministro da Saúde? Teoricamente ele é ministro. Ele não é nada da área da saúde, ele é um general, enfim, mas ele é ministro. E aí o governador João Dória, que a gente já criticou no programa, para que ninguém ache que a gente aqui tá passando pano pro Dória, alguma coisa do tipo, o governador João Dória questionou, né, o ministro da Saúde, falou: olha, ministro, quero que você seja claro, o governo federal tem interesse na vacina que o Butantan está desenvolvendo, sim ou não? Por quê? Porque o ministro Pazuello, algumas semanas atrás, falou que o governo federal ia comprar 46 milhões de doses da Coronavac. No dia seguinte, o presidente da República, o presidente Bolsonaro, falou: não vai comprar nada, da China, essa vacina não nos interessa. Então o governador João Dória questionou. E aí a resposta, ela foi, acho que a pior possível, né? Porque o Pazuello falou: se houver demanda, sim. Aí você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, cara, eu não sei você. Pandemia? Eu não sei se existe melhor demanda do que uma pandemia. O Brasil, inclusive, já ultrapassou 180 mil mortes. Talvez você conheça alguém que morreu, inclusive eu conheço pessoas que morreram por conta do Covid. Pessoas, nossas solidariedades. Exatamente. Pessoas que pegaram a doença, pessoas que tiveram sequelas por conta da doença. Por exemplo, a minha avó, ela é diabética, ela tem 78 anos, ela pegou Covid, graças a Deus ela não morreu, né? O caso dela foi razoavelmente leve, mas ela perdeu parte da função motora, ela tem dificuldade de andar. O meu tio ficou mais de 40 dias internado. Então essas e outras pessoas podem ter o seu problema resolvido, amenizado, sei lá, por conta da vacina. Eu acho que não é hora de politizar vacina. E aí, assim, eu não sei, cara, será que na cabeça de alguém, além do ministro da Saúde, não tem demanda? É uma dúvida se tem demanda? Caralho. Cara, se for da China, da Rússia, o que for, aplica todas em mim que eu tô feliz, mano. Desde eu tenho duas bandas na bunda, dá pra receber duas. Desde que tenha, comprovação científica, estudo sobre a vacina, por que ignorar, velho? E mesmo que for uma vacina capitalista, eu aceito. Só porque é chinesa, mano. Eu não sei da onde surgiu essa politização dessa vacina. Da onde veio isso? Eu acho que óbvio, a gente não tem como afirmar, mas eu acho que é uma briga, cara, que o Bolsonaro comprou. Tem muita gente que fala: o Dória e o Bolsonaro estão politizando a vacina. Olha, eu nem gosto do Dória, mas eu acho que ele foi politizado, porque ele entrou com o Butantan ali na pesquisa sobre a Coronavac, que é do Instituto Sinovac, que é chinês, e o Bolsonaro resolveu comprar essa briga, provavelmente prevendo as eleições de 2022, que o Dória talvez seja candidato a presidente, e resolveu falar que não, a vacina chinesa, aí fazendo o discurso do Trump também, né, a vacina chinesa e tal, cara. Porque vacina, velho, desde que tenha comprovação, que tem estudo, né, e a Coronavac já tá na fase 3, né, já comprovou sua segurança, etc. Cara, se tiver, por quê, mano? Chinesa, não, foda-se. E o curioso é que o Bolsonaro veio com esse discurso agora de que
vai abraçar a vacina que tiver comprovação e tal. Mas no caso da cloroquina, ele cagou para comprovação científica, né? Produziu milhões, dinheiro que poderia ter sido investido em recursos para combater, né, a pandemia, mas não. Produziu cloroquina a rodo. O Brasil é o país que mais tem cloroquina no mundo, mas não tem seringa, não tem algodão, não tem álcool para aplicar vacina. Inclusive, eu li uma matéria ontem, eu acho. Eu não lembro o número. Eu não lembro se era 2,5 bilhões, alguma coisa assim, que o governo federal queria investir no kit Covid. Que era um kit lá com cloroquina, azitromicina, sei lá, uns bagulho que pra prevenir a Covid ou pra usar no início do tratamento. Que, como você falou, mano, não tem comprovação, velho. Então quer dizer que pra vacina a gente cria todo um rodeio, etc. Mas aí cloroquina tudo bem. É uma briga com o Dória diretamente, isso fica muito claro. Inclusive o filho do Bolsonaro, não sei se vocês viram isso, Carlos Bolsonaro, postou no Twitter uma foto do Grinch. Pra quem não conhece o filme, Grinch é um personagem que não gosta do Natal, quer destruir o Natal. E aí tá tendo boatos que o Dória vai enrijecer a quarentena agora no final do ano, né? Aí o Bolsonaro postou uma foto do Grinch, Carlos Bolsonaro, pelado no Twitter dele, fazendo referência ao Dória. Esse é o filho do presidente do Brasil. E assim, é uma coisa um tanto quanto contraditória, né? Saiu uma notícia ontem ou anteontem também, que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, né? Ele disse que ele recebeu do próprio ministro da Saúde a informação de que o governo federal está pretendendo lançar uma MP, uma medida provisória, em que ele possa, até anotei a expressão aqui, ele possa requisitar qualquer vacina produzida em território nacional. Basicamente o que ele está falando, né? O governo federal vai confiscar vacinas. Então, de acordo com a SMP, né? Sei lá, então se São Paulo produzir 40 milhões de doses, o governo federal pode ir lá e confiscar a vacina para distribuir da forma como ele bem entender para os estados. E lógico, mano, a gente quer que o Brasil inteiro se livre desse problema. Mas eu acho que é um discurso um pouco contraditório. Por um lado, o governo federal tá lá falando que não quer a Coronavac, não quer a vacina chinesa, não sei o quê, mas por outro lado tá planejando uma MP para confiscar a vacina que possivelmente São Paulo produza. Qual que é a lógica? É política, é muito claro que isso é uma ação política, né? E falando em ações políticas, talvez, assim, agora já é uma suposição minha, tá? Mas o Dória lançar todo o plano de vacinação de São Paulo é para fazer uma pressão na Anvisa também, porque a Coronavac ainda não é aprovada, né? Sim. E a Anvisa é federal, né? Sim. Então talvez o Dória tá jogando aí. Tipo, ó, eu tô disposto a vacinar a população de São Paulo. Se não acontecer, foi de cunho federal. Culpa da Anvisa. Tiro dele da reta, né? Mas teve uma coisa legal da Anvisa, teve alguma... Não sei se foi exatamente o manifesto de funcionários do alto escalão da Anvisa falando que a Anvisa não é do governo, a Anvisa é do Brasil, né? Então que ela não vai atender expectativas do governo necessariamente. E a Anvisa, essa semana, né, ela aprovou o uso emergencial de vacinas que não tenham passado por ela ainda, ou seja, se as vacinas, não importa que seja a de Oxford, a Coronavac ou a Pfizer, se elas já tiverem aprovação em alguns órgãos, são especificados pela Anvisa, é um órgão dos Estados Unidos, um da União Europeia, um do Japão, se eu não me engano, se esses órgãos já tiverem aprovado, né, são as Anvisas dos seus países e tal, se eles já tiverem aprovado a vacina, é possível requisitar o uso emergencial, aí não precisa passar por toda a análise da Anvisa, pode começar a vacinação para um público específico, profissionais da saúde, idosos, pessoas que tenham comorbidade, etc. Ou seja, a Anvisa reconhece a emergência do início da vacinação, né? Ela vê que a gente precisa começar a vacinar, né? Isso é urgente. Inclusive, essa é a notícia aqui que eu tô vendo, que os Estados Unidos já aprovou a vacina da Pfizer e que isso pode acelerar o processo no Brasil
por causa dessa informação que você deu pra gente. Sim. Então, se passou pela agência reguladora dos Estados Unidos... Porque o pente fino dos Estados Unidos é muito rigoroso, né? Sim. Então, essa aprovação é muito importante pro mundo todo, né? O único problema, não sei se é o único, né? Não sou da saúde aqui, mas um dos problemas da vacina da Pfizer é a questão de armazenamento. A vacina tem que ser armazenada a menos 70 graus, né? E aí, para as condições climáticas do Brasil, principalmente, a logística ela não é muito simples. A Coronavac, que é da Sinovac, que é chinesa, e a vacina de Oxford, que é inglesa, elas podem ser armazenadas em condições que as UBS já têm. As geladeiras de UBS. Geladeiras normais. Geladeiras convencionais você consegue armazenar e elas são mais baratas e aí o risco de perder é maior. Mas é lógico, mano, que a gente não tá fazendo propaganda de uma ou de outra, mas sim entendendo a logística. E a que vier é nóis. Eu tomo qualquer uma que tiver aprovação. Espeta onde você quiser, na testa eu aceito. Qualquer uma que tiver aprovação, eu tô tomando, cara. Tô tomando. Então é isso, gente. E aí, só pra fechar, tem uma fake news fazendo gancho com esse tema, né? Uma fake news, inclusive, que eu achei muito da hora, velho. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Começou a circular a notícia essa semana, que eu vou até ler, né? Foi uma postagem, acho que no Twitter. Acho que foi no Twitter. Anvisa testemunhou atletas do São Paulo Futebol Clube recebendo a aplicação da vacina Sinovac, na verdade é Coronavac, Sinovac é o laboratório, no CT do clube no dia 10 de novembro. A aplicação ilegal da vacina, que não tem aprovação da Anvisa, teria sido facilitada em um acordo de João Dória com o presidente da CBF, Rogério Caboclo, que é São Paulino, né? Mas enfim... Achei sensacional a notícia, né? Contraditória de várias... Eu não tenho nem palavras para essa notícia. O governo do estado de São Paulo... Eu acredito nessa fake news. O governo do estado de São Paulo teve que emitir uma nota. Né? Não, o governo do estado de São Paulo teve que emitir uma nota oficial dizendo que os atletas do São Paulo não receberam, na verdade ninguém recebeu a vacina. E assim, eu entendo essa fake news. Eu sou São Paulino, né? Nesse momento que a gente está gravando o nosso episódio, o São Paulo é líder do Brasileirão e eu entendo essa fake news, porque não dá para acreditar nas condições que o São Paulo tá, que o São Paulo é líder, né? Então os caras falam, não é possível, velho, tem alguma coisa errada ali. Ninguém do São Paulo pegou Covid ou alguma coisa assim, tem alguma coisa errada. Então eu até entendo essa fake news, assim, né? O São Paulo tá bem, né? Tá jogando pra caralho. A gente não é mais rebaixado esse ano, né? É líder, mas a gente não tá pensando no título, que a gente não é tão ambicioso assim, mas, cara, nenhum jogador de São Paulo recebeu. As pessoas vão longe, né? Quer saber enfim. como é que vem a indústria que cria essas fake news. Não, eu também. Cara, eu também. Pessoa, será que tem um monte de gente sentada num computador assim, falando o que vai ser essa semana? Vai, eu também. Joga ideia. Que é assim, muita criatividade. Realmente, pelo que eu sei, nenhum do jogador de São Paulo teve Covid. Méritos do clube, dos jogadores que estão se cuidando, etc. E aí a galera já quer achar um motivo. Falar lá, não tem Covid por quê? Porque o João Dória vacinou todos os jogadores. E eu tenho certeza que a mesma galera, né, que posta esse tipo de fake news reclamando, né, que o João Dória vacinou os jogadores do São Paulo, é o mesmo pessoal que fala que a Coronavac não dá certo e etc. E que tá contra o João Dória vacinar. Mas porra, peraí. Então quer dizer que ela funcionou nos jogadores do São Paulo, mas você não quer a vacina para as pessoas? Como é que funciona isso, né? Eu não entendo exatamente, mas essa foi a fake news dessa semana, né? Torcedores de todos os clubes, não se preocupem, os jogadores do São Paulo não receberam a Coronavac, né? A gente tá jogando muito porque o dinizismo existe. Nunca critiquei o Fernando Diniz, mentira, falava mal dele pra caralho, mas, cara, Brenner e Luciano, a gente tem a melhor dupla de ataque, melhor do que a Coronavac. Toda quarta-noite o Ruivo me mandava uma mensagem falando, mano, esse Diniz é um burro, não sabe nada. Não tem prova, jamais. Gols. Jamais falei colocar isso. Um áudio aqui. Enfim, mas gente,
Ninguém tomou essa vacina, pelo amor de Deus. Deus. Mas se isso fosse possível, o Palmeiras tá precisando, né? Porque o que tem de jogador com Covid no Palmeiras não é brincadeira, Não, né? é verdade, mas se o Palmeiras precisa de uma vacina, é a vacina do Mundial, né? Porque o Palmeiras não tem Mundial, tem 2 Série Bs Bom, aí, então tem é isso. Até a próxima semana. São outras vacinas que o Palmeiras anda precisando. Mas é isso, né? É isso, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado por ter assistido a gente até o final. Não se esqueçam, curtam as nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Se inscreve no canal do YouTube, é super importante para ajudar a gente. Compartilha o nosso vídeo com seus amigos, parentes, enfim. Dá uma força e agradecer a nossa produtora 96mm que tá ajudando a gente pra caralho pra fazer esses vídeos chegarem até vocês, pra esse material chegar até vocês. Outro recado muito importante, confira o nosso Apoia-se, nós criamos um Apoia-se para que vocês possam fazer parte do nosso podcast, ajudar a gente a manter os custos básicos, né? A melhorar. E a melhorar a nossa estrutura. Então vai estar o link aí, o nosso Apoia-se, para a gente sempre poder trazer conteúdos para vocês, trazer convidados e melhorar cada vez mais a qualidade do nosso Doações a partir de? A partir de R$5, Cincão, né, mano. cara? Cincão. Gente, eu moro em Osasco. Exato. Bia mora em Osasco, A gente grava na mano. Vila Matilde, pra quem não sabe. Ela gasta mais que R$5 pra vir até aqui. Mais que R$5. A vereadora, eu não vou falar aqui, mas ela teve que pagar o próprio Uber, tadinha, porque nós não tínhamos um tostão. Ajuda a gente aí, Uber pessoal. dela, velho. Mas é isso. É isso, gente. Beijo pra todo Beijo. mundo, valeu e até a próxima. Falou.